Pedimos que o Senhor nos dê algo novo. E é tremendo porque nós que pregamos sobre 1, 2, 3, 4, 5 temas. E ainda que a gente pareça em relação ao tema de forma repetitiva, o Senhor sempre tem uma porção nova para ministrar as nossas vidas. E eu creio que o Senhor vai fazer isso nessa noite. E falar comigo e com você, não porque merecemos, não porque nos preparamos, mas porque Ele nos chamou ao seu encontro, a um encontro com Deus nessa noite. Amém? A palavra de Deus que eu quero dividir com os irmãos está lá no livro de Mateus, capítulo de número 9. Nós vamos ler o versículo de número 14. Amém? Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 14. A palavra do Senhor fala de um tempo de confrontamento aqui na vida do nosso Messias, do Senhor Jesus. Fala de um tempo onde as perspectivas e a condição não era da mais favorável. Aonde aquele que tem o poder de virar as mesas acabara de chegar ao mundo e iniciar o seu ministério profético. O seu ministério que mudaria tudo. O homem que mudou tudo. Mas para mudar tudo, a gente precisa virar a mesa. E quando Jesus virou a mesa, muitos, talvez a maioria, na verdade quase todos, não compreenderam o que ele fazia ou fizeram. E nós vamos meditar um pouquinho nesse texto. Amém? Todos acharam? Vamos nos colocar de pé para a gente poder ler a palavra. Logo depois a gente toma assento. Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 14. Diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Porque jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam. Amém? Fecha teus olhos, Pai. Nada temos para acrescentar. Nada temos, Senhor, para ministrar a tua igreja. Ela é tua, as ovelhas são tuas, o chamado é teu. As nossas vidas são suas. Mas na ousadia do teu santo nome, cumprindo a tua ordenança aí de pregar o evangelho, vamos, Senhor, dividir aquilo que ricamente tem nos abençoado, para que nós possamos juntos ter o crescimento que sabemos que é projeto do Senhor. E aquilo que o Senhor começa nunca fica sem fim. Assim como o Senhor iniciou e concluiu este mundo maravilhoso do primeiro ao sétimo dia, temos total convicção que o Senhor completará a boa obra que começou em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar seu assento. É tremendo porque quando nós falamos a respeito da chegada do Messias e da revelação daquilo que ele viera a fazer, o próprio Jesus diz que somos felizes quando não nos escandalizamos dele. E é uma coisa difícil da gente compreender, porque Israel fora doutrinada de uma maneira tão poderosa a agarrar-se à sua lei, aos seus princípios, aos seus valores, que fica difícil a gente querer pedir a Israel e ao povo judeu que abra mão daquela lei. Aquela lei e a certeza de obedecê-la foi o que tirou aquele povo do Egito. Aquela lei foi o que os livrou de pestes, o que colocou uma coluna de fogo que andava na frente. Aquela lei, aquela condição de tudo que fora entregado pelo Senhor, produziu inúmeros frutos, onde eles atravessaram um mar de pés enxutos, inúmeras experiências que eles tiveram com Deus de uma forma absolutamente sobrenatural. Eu não sei você, mas eu, muitas das vezes, procurei e achei, viu? É bênção. Não sou contra. Inúmeras experiências com Deus. Inúmeras. E nós temos a oportunidade de tocar e ver o material se transfigurar de uma forma impossível. Deus faz isso. O povo de Israel estava habilitado, estava familiarizado com essa realidade. E é muito tremendo porque isso não impediu o povo de Israel de inúmeras vezes se desviar da vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus. E nessa condição, nessa condução, esse povo, agora precisando se arrepender, conhece um homem chamado João, um profeta,
profeta, aquele que fala com autoridade do próprio Deus. Aquele que, segundo o próprio Jesus, foi o último dos profetas. Esse João libera uma palavra sobre a Israel do Senhor, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E é tremenda essa palavra porque nós associamos imediatamente a condição de avivamento. Todas as vezes onde houve um grande avivamento, como os avivamentos da Inglaterra, como os avivamentos dos Estados Unidos, como os grandes avivamentos que viraram o mundo de perna para o ar, a própria condição da reforma protestante na vida de Lutero, Calvino e tantos outros grandes nomes que mudaram as estruturas do mundo. Tudo começa na condição de arrependimento. É o momento onde a gente se derrama para poder começar de novo, o reinício. E João vem com a condição profética de liberar essa palavra. Ele tinha autoridade para poder dizer: arrependei-vos. É tremendo porque a gente diz que aquele que nasce no berço cristão já nasceu de alguma forma melhor preparado, né? A gente tem essa lógica, que eu não sei se vale ou não, mas a gente tem. A gente diz assim: você cresceu na igreja, ou isso, aquilo, né? A palavra de Deus, ela nos afirma que quando a gente ensina, e é diferente de conviver desde cedo, mas pelo ensinamento, aí sim, né? Se o ensinamento entra, aí ele vale. Mas é tremendo porque João, desde o seu ventre, vamos voltar um pouquinho na verdade, né? Desde a condição para que ele fosse gerado num ventre que não podia gerar filhos, ele foi profetizado. Ele foi preparado pelo Senhor para vir e ser. Ele foi preparado pelo Senhor para vir e fazer, existir. Esse homem, na condição de profeta, na condição de autoridade, estava anunciando uma mensagem de arrependimento, dizendo que o reino de Deus era chegado. É interessante porque ele gasta a sua vida pregando o arrependimento e batizando pessoas para que se arrependam. E nós chegamos na condição de existirem agora os discípulos de João. Homens que abandonaram o velho. Isso é muito tremendo. Havia a condição do judaísmo. Havia a condição dos pais. Havia a condição daquilo do Egito, do deserto. E aí nós entendemos que os fariseus, que atendiam por ser os donos da verdade, por serem aqueles que tinham a voz de Deus, aqueles que podiam dizer: está salvo, não está, está condenado, está bem, não está bem, porque de alguma forma eles eram um oráculo supremo, podem viver uma experiência de profundo e genuíno arrependimento e seguir agora os ensinamentos de João. E esses homens, e muitos deles que assim o fizeram, se tornam os personagens da nossa mensagem nessa noite. Aqui chegaram esses homens que outrora, presos na religiosidade, aprenderam um caminho de arrependimento, aprenderam um caminho aonde um reino novo era chegado. E esse novo reino que era chegado, tinha, por quem vinha? Vinha através do Messias, vinha através de Jesus. Mas é interessante que nós temos uma facilidade enorme de nos agarrarmos ao tempo presente. Aqueles homens que outrora extremamente infundados e presos em tudo que aprenderam no passado a respeito da religião, recebem um confrontamento de um homem que não operou milagres, mas que tinha uma autoridade profética, João Batista. E as suas palavras, de alguma forma, não entendemos como, porque a Bíblia não nos narra, mas sabemos que muitos discípulos de João foram feitos. Agora, eles são uma multidão. E tem a condição de fazer uma indagação que nós, e os fariseus, muitas das vezes, jejuamos. Por que os discípulos de Jesus não jejuam? É extraordinário porque a condição do arrependimento, a pregação do reino vindouro, a condução de que Jesus estava chegando, deveria ser o fator primordial para que esses homens soubessem que pregavam um reino sem rei. O novo reino, o reino dos céus, não existia até aquele momento. Um rei
que foi coroado com a coroa de espinhos na cruz. Eles estavam indagando o próprio Senhor a quem pregavam de uma condição da qual eles não compreendiam. Porque, embora tivessem experimentado a condição do arrependimento, não estavam preparados para o novo do Senhor Jesus. Aqui nós temos algo que, quando fazemos a comparação, eu fico até em dúvida. A palavra assim nos diz que o próprio Jesus fora acusado de ser comilão e beberrão, que foi acusado de andar com publicanos. Mas João Batista era aquele que comia mel e gafanhotos. Aquele que não andava com ninguém porque andava no deserto. Com exceção dos seus discípulos que o visitavam, eu acho que não era um lugar muito badalado, não era um lugar muito agradável de se estar. João tinha todas as condições, de alguma forma, superiores, quando nós olhamos segundo a nossa ótica, quando nós olhamos segundo a nossa visão. A resposta que nós temos a partir do versículo de número 15, diz assim: e disse-lhes o mestre Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. E ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente remendo rompe a roupa e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, ali rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. É extraordinário porque João vem preparar o caminho que nos leva ao nosso Senhor e Salvador Jesus. João vem trazer uma mensagem que é a porta de entrada todas as vezes que você vier conversar com um irmão mais velho de fé. Ele vai dizer: você precisa se arrepender. Nós precisamos ir à condição do arrependimento. Mas a condição que o Messias vem apresentar é uma condição nova. Ele está dizendo, nessas entrelinhas que nós acabamos de ler, que para ele é preciso dar um passo além do arrependimento. Ele disse que não adianta colocar o remendo novo em roupa velha, e não adianta colocar o vinho novo em odres velhos. Ele faz a mesma indagação que fizera Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Você precisa da condição de um novo nascimento. Porque aí sim, estaremos habilitados à condição do novo de Deus. E esse novo nascimento, ele vai absolutamente contrário a tudo quanto aprendemos nas nossas vidas. É extraordinário porque o novo de Deus traz, como trouxe. Estava vendo a bandeira da Inglaterra e eu lembrei disso. O engenheiro tem tudo de gente, né? Trabalha com bastante pessoas, né? Aquelas máquinas super complexas. O novo de Deus é aquele que traz o engenheiro da Inglaterra, que mexia com máquinas, para trabalhar com gente, para ter o coração voltado para pessoas. Muda tudo. Muda a condição de história, de pensamento, de lógica, de princípios, de habilidades. Talvez a gente pense assim: eu tenho essa ou aquela habilidade, quero usar ela aqui ou ali a favor de A ou B ou C objeto. De fato, era extraordinário o que esses homens, fariseus e discípulos de João faziam. Era extraordinário a decisão que eles tomavam de jejuarem, de castigarem até o próprio corpo em prol de uma visão de fé. Mas Jesus vem fazer aqui um convite de um novo. Um novo que vai além da condução do arrependimento. Vai à condição de entrega, de rendição. Tremendo porque na noite de ontem estivemos visitando nosso querido irmão Fabiano, que nos fez aquele convite, domingo passado, congresso de varões. Alguns dos irmãos que nos acompanharam. É tremendo porque eu esperei desde o dia 18 de novembro de 2018 até ontem uma resposta. É extraordinário esse tipo de coisa.
Nós temos buscado na condução o que faremos. Qual o próximo passo? Qual a próxima etapa? Seria ótimo se com a nossa lógica, com a nossa métrica, com a nossa fala, pudéssemos dizer eu vou por aqui ou vou por ali. Essa talvez seja a fala para os discípulos do judaísmo, fariseus e até de João. Até aqueles que já experimentaram um pedaço do novo. Mas é extraordinário, porque os discípulos de Jesus foram conduzidos e levados com ele aonde quer que ele andasse. Foram ensinados a trilhar um caminho não de palavras, mas de ações. Quem experimentou aqui o lava-pés do culto de casais, consegue compreender um pouco da essência desse novo do Senhor Jesus. Aquele detentor de toda honra, glória e poder, rei e majestade dos altos céus que desce à terra, não para ensinar os seus discípulos a se arrependerem, mas para lavar os pés dos seus discípulos. Não faz o menor sentido. Ele não figura na condição profética. Ele não figura na condição do esforço pessoal. Ele não figura naquela cobrança que talvez você esteja fazendo sobre si, e como muito bem o pastor Patrick nos lembrou aqui na quinta-feira, mulheres que grávidas, tentando se purificar para agradar a Deus, jejuavam colocando em risco a sua saúde, porque entendiam que de alguma forma não eram amados por Deus. É tudo isso que a velha religião nos ensina. É tudo isso que está dentro de nós, que aprendemos ao longo do caminhar e de uma bagagem, que precisamos ser super homens e super mulheres, de alguma forma, livres de falhas, para que possamos agradar a Deus. Parece uma técnica que desenvolvemos através das nossas habilidades, que com o nosso esforço e a nossa luta pessoal, seremos mais íntegros e perfeitos. Mas Jesus vem na condição de virar a mesa. Você pode se arrepender, eu posso me arrepender. Nós precisamos, todos os dias. Mas ninguém aqui pode nascer de novo. Só Ele pode nos dar vida novamente. E vou dizer de novo. Isso aqui é só para quem conseguir pegar, amém? Você pode se arrepender. A condição de arrependimento é possível a cada um de nós. Mas o novo nascimento, aqui ninguém pode nascer de novo. Só Ele pode nos fazer nascer novamente. Só Ele quem nos deu vida uma vez e pode nos fazer nascer novamente. Talvez, quando durante esses 9 meses, eu chorei, madrugada após madrugada, sem entender a direção. Mas eu disse, eu não vou dar um passo nem para a direita e nem para a esquerda, até que o Senhor determine por onde eu tenho que ir. Porque a condução do que nós estamos esperando não se trata do que eu e você gostaríamos de fazer. A pergunta dos servos aqui, dos discípulos de João, foi muito importante para mim. Porque eles disseram assim, por que nós fazemos e por que vocês não fazem? A grande pergunta do Senhor Jesus sobre nossas vidas é, por que você não me deixa fazer? É totalmente diferente. Não fala de uma ótica da onde eu consigo. Fala de uma ótica de que eu permito. Senhor, eu quero. A palavra diz que Ele está à porta e bate. Quando a gente abre, mas eu já convidei Ele para entrar em todas as áreas. Tem áreas que a gente não quer nem falar delas. Tem áreas que a gente não quer convidar Ele para entrar de jeito nenhum. Tem áreas que a gente precisa fazer uma faxina lá dentro e a gente está dizendo, olha, Senhor Jesus, eu adoro te adorar no átrio da igreja, na sala, nesse lugar, mas nesse particular é lugar onde eu choro sozinho. É lugar onde talvez seja dor, mágoa, raiva, ódio, desejo, não faz a menor diferença. São lugares onde nós precisamos do senhorio de Jesus, mas ainda não temos a condição de convidá-lo a entrar. E a gente fica pensando assim, quando eu vou ter a força? Quando que eu vou ter a condição de vencer esse desafio, esse problema? Quando que eu vou ter a condição de ser vitorioso nessa ou naquela área? Somente quando a gente se permitir. Não a ótica do arrependimento, mas de ser pano novo. E é tremendo porque o pano velho ele já tem uma determinação, né? Todos os panos que eu tenho lá em casa, ou é pano de prato, ou é calça, ou é blusa, ele está pronto. Mas o pano novo é um lugar que a gente pode fazer dele o que quiser, não é? Minha mãe ama essa coisa de costura, tecido, a Aline também. Você vai lá no boqueirão, tem que brigar para vir embora, né? Fala, vamos, que já passou 2 horas aqui. E elas pegam aquele pano novo, e com aquele pano novo é possível de ser feito qualquer coisa.
não tem uma delimitação, não tem uma obrigatoriedade, não precisa ser blusa. Segundo a mão daquele que está, pode ser construído segundo a essência e o projeto e a forma e a adornação que o Senhor quiser dar. Mas é muito difícil largar as rédeas, né? É muito difícil dizer, eu estou entregue. Eu estou na condição de que o Senhor possa conduzir. Porque a gente tem uma opinião assim, né? Eu vou sair 7h30, eu quero chegar até as 8. Né? Estou falando isso aí porque eu cheguei de Uber na igreja, trabalhando no sábado, tinha todos os planos feitos, estaria viajando essa madrugada para Maringá. Quando a gente chega no estacionamento fechado, você só vai pegar o carro na segunda. Eu nem briguei. Falei, ô Jesus, isso não acontece, né? Não faz o menor sentido. Então, se não foi, é porque o Senhor está colocando alguma condução de algum plano, algo que vai além da minha percepção. Porque numa vida inteira, isso não aconteceu até hoje, se aconteceu hoje é porque tem um propósito. É algo que a gente dificilmente compreende, né? Fiquei até preocupado, porque eu sei que a supervisão, lá de alguma forma, vai ficar frustrada. Mas eu estou à disposição do Mestre. Estou à disposição de Jesus. Não sabemos se trata de uma permanência, não sei se trata de um livramento. Mas o que eu sei é que eu não sou o condutor da minha vida. Até como pastor, talvez você fique na expectativa de que eu possa dizer para você o que faremos amanhã. Eu só vou dizer para a igreja ou para cada um dos irmãos o que faremos amanhã se o Senhor me disser. Se o Senhor não disser, amanhã vai ser o dia exatamente igual foi hoje. Talvez isso me faça parecer fraco diante de cada um dos irmãos e da igreja. Não tem problema. Mas eu tenho certeza que enquanto a gente só fizer o que Ele mandar, nenhum passo que a gente der para frente, a gente vai precisar dar para trás. Enquanto a gente estiver só na condução, de entendendo que eu só vou aonde Ele tem me levado, e aonde Ele se cala, o silêncio de Deus para mim é a manutenção do tempo presente. Porque nós precisamos ser regidos por uma condição de um jejum novo. O novo jejum que Jesus apresenta aqui dizendo, é que enquanto o noivo está convosco, esse é o teu jejum. Eu vou dizer de novo. Enquanto o noivo está convosco, este é o teu jejum. No dia de hoje, nós estivemos prestando culto. Foi dos melhores. Nas casas de algumas pessoas tão maravilhosas. Não vou identificar, mas foi bênção demais. É a condição de você poder ir viver não uma entrega, mas dividir algo maravilhoso. Experiência de vida. Não se trata de fotos, não se trata de dizer foi feito, se trata de dizer Deus uniu os propósitos das nossas vidas. Que jejum é esse? De amor, de entrega. O próprio Jesus estava jejuando nessa terra, numa condição quando ele desceu do seu alto e sublime trono de glória. Você acha que seria um sacrifício maior largar a mão de comer do que sair da presença do Pai? Para andar no meio dessa terra de sofrimento, desprovido de roupa, desprovido de cama, desprovido de casa? Será que de fato seria mais poderoso diante de Deus abrir mão de um momento, de algo mínimo, quando ele estava abrindo mão de tudo? O nosso jejum não se trata de separar horas para dizer eu vou me punir, ou me sacrificar, ou eu quero algo, ou eu vou buscar um dom, ou eu vou buscar alguma coisa. O nosso jejum é dizer eu quero estar com o noivo a todo momento. Eu quero que o próximo passo, eu quero que o próximo minuto, eu quero que o próximo segundo, quem está conduzindo a minha fala, a minha ação, eu vou, a partir de hoje, falar menos. A partir de hoje eu vou me posicionar menos. A partir de hoje eu vou fazer menos. Mas o que eu fizer vai estar plenamente alinhado com o que o noivo quer que eu faça. Porque quando o noivo está conosco, o que a palavra diz é que não precisamos jejuar. O problema é que é fácil excluir o noivo. O problema é que é fácil dizer para o Senhor que eu vou seguir daqui. Eu vou fazer segundo a minha ótica, segundo a minha percepção, segundo o meu desejo. Segundo aquilo que eu estou pensando, analisando, de forma A ou forma B, não faz a menor diferença. Mas é fácil a gente querer dar uma direção, uma condução, excluindo aquilo que Deus tem constantemente falado e ministrado nas nossas vidas. Quem tem dúvida? Não precisa erguer a mão não, tá? Mas quem tem dúvida?
daquilo que Deus espera de você. Não estou dizendo que a gente consegue. Estou falando do que o Senhor espera. Eu sei o que o Senhor espera de mim, de você. Não é que a gente seja os super-heróis gospels, os todos poderosos que vão fazer isso ou aquilo. Mas ter uma casa, pode ser nossa ou não, não faz a menor diferença, nós vamos ir mesmo. Alicerçada num princípio do Senhor. Esposa, marido, filho. Ser bênção para a nossa vizinhança. Ser bênção para os nossos amigos. Ser parceiro, ser de alguma forma conduzido a um ambiente de segurança. Coisas assim, simples. E se Deus quiser te usar para fazer um milagre extraordinário, aí cabe a Ele. Não depende de nós, não depende de mim, não depende da nossa busca, nem do nosso jejum. Mas a condução de implementar Jesus em todas as áreas da nossa vida, cabe a você e a mim dar a permissão para que Ele possa fazer tudo novo nas áreas que muitas das vezes a gente tem excluído Ele de pertencer. É extraordinário, e essa igreja fala muito sobre isso. Não na hora de um pouco de dor, nem na hora de maior angústia, mas na hora que a sua vida lhe era tirada. Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu vou dizer de novo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é colocar o noivo em áreas das nossas vidas. Quando nós seremos confrontados na condição de perdão, quando nós seremos confrontados na condição de dificuldade, quando nós seremos confrontados na condição de falta. Extraordinário, porque o ano de 2018 investimos muito no reino, glória a Jesus por isso, mas sobrou dinheiro. O ano de 2019, desde novembro até os últimos dias, só, né? Acho que dá para resumir lá Ebenezer, né? Até que o Senhor nos sustentou, né? É extraordinário porque o Senhor foi fiel, mas as dificuldades foram enormes. Mas qual era o princípio de Jesus? Ficou abalado porque tinha ou não tinha? Mudou por possuir ou não possuir? De maneira nenhuma. A nossa condição, a nossa mentalidade, a nossa esperança, na dificuldade, sem dificuldade. Extraordinário porque Jesus, quando se encontra com a morte de Lázaro, Marta e Maria, indignadas porque o seu irmão partira, acalma a temperança, paciência de Jesus, entendendo que tudo que Deus estava fazendo tinha um fim, meio e propósito. E na condição de Messias, ele traz o seu amigo de volta à vida. Mas eu fico pensando na paz, na tranquilidade de Jesus. Calma, ele só dorme. Na condição de, fica tranquilo, sou eu que estou conduzindo a área B, a área C. Mas como falta fé, como falta esperança, como falta perspectiva quando a gente não entende que o Senhor é Senhor absoluto, soberano, pode, faz, como quiser. Esse é o nosso jejum. Abrir mão da integral condução e entender que aonde Ele está nos levando é um lugar de segurança. Os discípulos de João queriam construir o caminho. Eles queriam dizer que é através das suas ações, que através daquilo que podiam fazer, da maneira como fariam, eles conseguiriam alcançar o reino dos céus. Jesus vira a mesa quando diz que Ele é o caminho. Jesus vira a mesa quando Ele vem se propor como não um modelo a ser seguido, não como um modelo a ser copiado, mas como um modelo que vai nos conduzir, como um modelo que quer adentrar em mim e você para poder conduzir o novo. Amém? Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 18. Aqui nós temos João, que de alguma forma viveu o seu ministério sem compreender perfeitamente que o Messias estava plenamente ali e não haveria dúvidas. Envia aqueles mesmos discípulos a fazerem a pergunta que deveriam ter feito no primeiro dia.
E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Anunciais a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anunciam o Evangelho. Amém? Olha que momento extraordinário. Olha que momento aonde a pergunta certa foi feita. A preocupação no primeiro momento era se o estereótipo religioso, se aquilo que aprenderam dos seus pais, se aquilo que toda Israel vivia na condição da busca, da entrega, do jejum, do dízimo, de cumprir a lei, tudo aquilo que eles tinham de bagagem, eles chegam e fazem um confrontamento a Jesus. O que nós fazemos e os seus discípulos não. Mas agora a pergunta certa foi feita. João envia 2 de seus discípulos para perguntarem a Jesus: És tu aquele que devia de vir? Aquele de quem na verdade eles estavam anunciando? Aqueles de quem na verdade eles estavam pregando o tal reino dos céus? O rei que governaria, que governa, que nasceu para governar e morreu para ter governo sobre nossas vidas. Mas é interessante porque Jesus sempre surpreende. Ele poderia dizer sim ou não, sou ou não sou. Mas a palavra aqui é clara, que a resposta de Jesus vem através de realizar sinais, prodígios e milagres. É mais ou menos como dizer, vejam por si só. É mais ou menos como dizer, as obras que Jesus executava testemunhavam a favor dele mesmo. As obras que ali estavam sendo realizadas não deixavam mais dúvidas que o jejum dele e de seus discípulos não eram mais eficazes do que amar essas vidas como ele amou. É extraordinário porque sim, ele tinha o poder para operar esses sinais e prodígios. Mas o extraordinário é a maneira como ele amou esses que estavam à margem da religião. Esses que de alguma forma não tinham oportunidade de ser profeta. Você já imaginou um coxo profeta na Bíblia? Difícil, né? Fariseu. Naturalmente, a condição de falta, de pecado, era atribuída como uma punição da parte de Deus. Nós vemos de forma recorrente a Bíblia tratando condições aqui onde homens que estavam de uma forma com uma deformidade física, como sendo desprovidos da glória e do amor de Deus. Havia uma mensagem de João a respeito de um arrependimento para uma nova vida. Mas Jesus estava fazendo tudo de novo. Jesus estava construindo o novo de verdade, dando vista ao cego, tirando a lepra. Arrependimento não tira a lepra. Jesus estava ali conduzindo um momento de ressuscitar mortos, como disse o texto. Os mortos ressuscitam, dando nova vida. Só que o ambiente aonde Jesus está é um ambiente de muita dificuldade para nós. Porque a gente tem uma capa, eu falo primeiramente por mim, que nos começa a proteger, porque a gente vai ficando numa blindagem, que a gente pensa assim, Jesus tem que falar comigo. Ele tem que me entregar a resposta para isso. 9 meses! Entregando resposta para outras pessoas. Eu só queria saber o que fazer. Eu só queria saber para onde ir. E a gente fica numa condição de entender que eu preciso de algo. O Senhor passa agora a sair da condição de Senhor e ser colocado em xeque. Né? Quem joga xadrez sabe mais ou menos como é isso, né? Tentar encurralar o rei. Né? Xeque-mate nele ninguém dá, mas a gente tenta pôr ele em xeque, pelo menos. Não deveria, mas tenta. E essa condição
ela vem exatamente contrária, porque ela fala da antiga religião. Ela fala da antiga percepção de fé. Porque a gente pensa assim, mas eu estou fazendo, eu estou pregando, eu estou amando, eu estou fazendo jejum, eu estou indo aqui, eu estou indo ali, e porque de alguma forma eu estou fazendo isso, e nessa condução, e dessa maneira eu preciso, e até posso ousar dizer, porque o coração da gente é nefasto, eu mereço essa resposta. Era isso que os fariseus criam, que quando você cumprisse na totalidade, se é que isso pode ser possível, a lei, eles seriam plenamente abençoados. Eles colocavam à risca aquilo que estava escrito em Deuteronômio 14, falando a respeito, se me obedecerem serão abençoados, se não serão amaldiçoados. Mas não entendiam que é impossível para nós obedecer plenamente a Deus. 613 preceitos, e um deles, talvez o mais difícil para mim, diz que se você não sabe os outros 612, você peca. Só decorei esse, dos 600. É extremamente difícil, talvez até impossível, para nós, essa condição. Mas a condição que Jesus vem trazer é uma condição do extraordinário. É que para fazer o novo, não pode ser de novo do meu jeito. É que para fazer o novo, eu preciso experimentar 9 meses de ausência total, não é de dinheiro não, faltou também, mas não é disso que eu estou falando. É de alguém que tem a condição de intimidade, de falar com Deus todas as noites, para trazer uma mensagem, para falar com o irmão. Mas quando eu perguntava a respeito da minha vida, o silêncio era tão constrangedor que eu podia ouvir as lágrimas rolando do rosto. É desse ambiente onde nós precisamos dizer se de fato somos servos ou se queremos voltar a ser senhores. É do ambiente onde a gente se pergunta, mas por que comigo? Eu quero fazer outra pergunta para você, mas e por que não com você? Né? Não por que comigo, né? Mas o outro pode. Ao outro é permitido? O que vai acontecer? Não tem jeito. A gente vê acidentes, a gente vê dificuldades, a gente vê males, a gente vê desemprego, a gente vê tudo acontecendo. Com o outro pode, comigo não. Mas por que comigo? A palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 31, dividir a palavra com quase todos os homens nessa manhã, chamando para a responsabilidade do seu sacerdócio profético. Lindo demais. Vai dizer assim, algo muito poderoso, algo extraordinário da parte de Deus. Deuteronômio 31. Versículo de número 6. A palavra de Deus diz assim. Deuteronômio 31, versículo de número 6. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espantei diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. Porque o Senhor teu Deus, que é aquele que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Mas tem que ser corajoso. E é extraordinário que a gente liga a coragem diretamente à condição daquilo que eu posso me defender. Então a gente vê assim, se for tem 1,5 metro mais ou menos, aí dá para mim, eu sou corajoso, eu vou enfrentar ele, né? Mais ou menos isso que a gente pensa. Agora, quando é o gigante Golias, vamos pensar bem, porque, né, será que é de fato a vontade de Deus que eu passe por tudo isso? Porque a gente já não quer mais demonstrar a condição de coragem, quando aparentemente o que iremos enfrentar, não poderemos sair vitoriosos. A dificuldade está tão grande, tão enorme, que a coragem diminui diretamente proporcional à dificuldade. Diretamente proporcional à dificuldade. Mas o que o Senhor está nos chamando a entender aqui, é que nenhuma dificuldade é maior do que aquele que sempre estará contigo.
Eu vou dizer de novo. Que nenhuma dificuldade é maior do que aquele que sempre estará contigo. Eu me recordo nesse momento a respeito de Davi, quando enfrentava Golias. Talvez Golias fosse o maior homem que a terra já viu. Davi, não importa se era grande, pequeno, médio, era menor do que Golias. Mas o que importa é que o Deus de Davi era maior do que qualquer Golias. O que importa é que aquele que estava com Davi e está contigo e não te desamparará, é aquele que pode e vai te conduzir a um ambiente. Que ambiente é esse? Se você crer e por isso for corajoso, ele nunca te desamparará. É esse ambiente. Porque a gente fica pensando assim, eu não posso sair perdendo, eu não posso ser derrotado nessa ou naquela área, eu não posso perder essa queda de braço com a esposa, com o esposo, com o amigo, eu não posso sair de alguma forma aqui em falha, não posso. Eu tenho que conseguir que dê certo. É esse ambiente do que nós aprendemos da velha religião. Uma religião que fala que quando eu me esforço, eu mereço. Jesus está dizendo que não importa o tamanho da dificuldade, se Ele está contigo, a vontade dEle vai se cumprir. E acabou. O que nós precisamos pedir? Para ter força, coragem, fé e convicção de permanecer nele. Porque Ele virou as mesas. Ele virou as mesas de tal forma que Ele disse, o teu jejum é estar comigo. E estar comigo vai te custar tudo. Ele virou as mesas numa condição onde Ele disse para os apóstolos que aquele que quiser me seguir, aquele que quiser vir após mim não precisa se arrepender, mas aquele que quiser vir após mim precisa negar a si mesmo. Começa por aí. Eu não vou nem dizer o resto se a gente não conseguir se negar. Então logo, nega-se a si mesmo. Precisa fazer uma ação, tomar algo. E não é algo poderoso, mas é tomar uma cruz. E pós tomar essa cruz, precisamos caminhar. Esse é o nosso jejum. É o jejum da negação diária. É o jejum onde a gente tem 1 milhão de palavras. É claro, é extremamente claro que eu sei de todos os problemas que existem, até na estrutura física desse prédio. Eu vejo elas. Mas enquanto o Senhor não disser, muda aquilo ali, é o ambiente da gente ficar entendendo que não chegou a hora dele fazer. Porque eu estou apenas na condição de servo. Estou apenas atendendo algo que o Senhor deliberou para que fosse feito. E cada um de nós precisamos ter a mesma percepção. O que o Senhor tem derramado sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa vida? O que Ele tem esperado de mim e de você? O que Ele tem falado comigo e com você a respeito da nossa cruz? Qual é a luta? Qual é a adversidade? Qual é a condução? O que o Senhor precisa fazer na minha e sua vida? Nós jejuaremos? Não como jejuavam os discípulos de João, mas como jejuavam os discípulos de Jesus, que largaram tudo, casa, roupa, família, para seguir alguém que colocou as suas cabeças a prêmio. Os discípulos de Jesus, diferente dos de João, que jejuavam, mas as suas cabeças estavam íntegras, protegidas. João perdeu a sua porque foi discípulo de Jesus. Se fosse discípulo de si mesmo, a cabeça dele estaria lá em cima. Porque a condução dos discípulos de Jesus é que vai custar tudo. E aí a gente pensa, mas eu não quero entregar tudo. É que aquele que entrega tudo, que não é nada o que a gente tem, né? A gente fala assim, eu vou precisar entregar tudo, mas a gente não tem nada, porque a gente não tem nem garantia do dia de amanhã. E aquele que é fiel no pouco, que é o nosso tudo, pouquinho. Sobre o muito, o Senhor nos colocará. Eu não estou falando de riqueza financeira aqui, não. Eu estou falando de uma condição até de domínio, de paciência, de temperança, de mudança, de alinhamento de mente, de vida, de princípio. De coisas aonde a gente entrega, mas recebe o dobro como dádiva da parte de Deus. O que faremos?
Que mensagem seguiremos? Não se esqueçamos que ambos estão alinhados a eu sou. Olha que coisa extraordinária. A mensagem, de alguma forma, arremete ao mesmo Deus. Mas nós temos 3 personagens nessa história. Nós temos o grupo dos fariseus, que experimentaram e amaram a velha religião pelas velhas experiências que viveram. Nós temos os discípulos de João, que são aqueles que vieram da velha religião, mas tomaram um passo de arrependimento. E arrependeram-se, mas ainda não entenderam o novo de Deus. E nós temos um grupo que virou esse mundo de cabeça. Temos um grupo que virou esse mundo de pernas ao ar. Temos um grupo que entregou a própria vida para que uma mensagem prática, efetiva, fosse entregue. Que se nós pudermos amar como Jesus amou, que se nós pudermos andar como Jesus andou, que se nós pudéssemos entregar as nossas vidas como Jesus entregou, nós estaremos jejuando dia e noite, o noivo estará conosco e não precisaremos de nenhum recurso que provém do nosso passado de aprendizado. Só de ouvir a Ele. Só de entender qual é o próximo passo que Ele nos convida a dar. O que decidiremos? Qual é a nossa escolha? Qual caminho nós vamos permitir que esteja sobre nossas vidas? E é extraordinário porque temos recebido de graça a redenção e salvação que foi paga naquela cruz. Mas é extraordinário que Jesus recusou alguns discípulos dizendo, quando lhe perguntaram, podemos sepultar os nossos familiares? Não. Deixe que os mortos sepultem os mortos, porque os meus discípulos têm uma missão mais importante. É extraordinário que o jejum dele parece que não existe, mas é muito mais intenso. Não fala daquilo que podemos ver, fala daquilo que de fato provém do coração do homem. Que se não nascer de novo, em todas as áreas da vida, não pode experimentar a plenitude que está escondida em Cristo Jesus. E como é bom e como é seguro estarmos no antigo, no velho, mas o Senhor está fazendo algo novo. É mais ou menos o que está acontecendo aqui no nosso meio, e a mensagem de ontem fala de uma forma muito alinhada com o que estamos vivendo nessa igreja. Estamos tendo a oportunidade de vivermos plenamente como ministros do Cristo. Estamos aqui como pastores. Eu até não gosto desse título. Eu imagino que quando a gente vê aquela ilustração do pastor lá de Israel, nós temos o pastor com o cajado, temos os cães pastores e as ovelhinhas. Eu me entendo como fazendo parte daquele grupo dos cães pastores, né? O bom pastor Jesus, o único que tem o cajado, é aquele que genuinamente nos pastoreia. É claro que eu vou amar dividir com você um conselho. É claro que eu vou amar orar com você por uma causa. Mas o desejo do nosso coração é te fazer ministro. Porque na verdade você foi feito na cruz. Porque na verdade Ele rasgou o véu para que você pudesse estar com Ele. Face a face. Mas ainda temos recorrentemente a condução de queremos buscar o velho. E dizer que porque de alguma forma o pastor Patrick não cantou hoje a música que eu gosto, não vou nem dizer qual é para não constranger, só brincando. O louvor foi uma benção. Ele de alguma forma falhou em me entregar o que eu vim buscar. Mas eu vou dizer, eu não vim buscar nada que o pastor possa me entregar, embora ele cantou nas notas que eu jamais vou conseguir chegar. Se eu estivesse sozinho no ato dessa igreja, a adoração seria a mesma. Porque o momento fala de estar com o noivo. Pode ser aqui, num lugar com milhares, ou com um lugar com nenhum. Eu preciso jejuar com Ele, eu preciso estar com Ele, eu preciso ouvir a voz dEle e convidar você a fazer absolutamente o mesmo.
Quem é teu mestre? Quem é teu ministro? Quem é teu pastor? Só um, somente Jesus. É aquele que conduz a tua mente, o teu coração, o teu passo. A nossa missão aqui como ministro é dividir aquilo que temos de graça do Senhor aprendido. Se temos alguma coisa, e não é quase nada, para dividir com você, não fala do que nós lemos ou estudamos da palavra, mas das experiências que eu vivi hoje. O Senhor tem me habilitado, porque eu não posso habilitar a mim mesmo a viver uma entrega, e quer habilitar cada um de nós a viver essa entrega. Se entregar em favor do outro, se entregar em relação ao amor, se entregar em relação a você genuinamente considerar o outro, como diz a palavra, superior em tudo. Porque eu vejo Deus em cada um de vocês. Eu não consigo ver a expressão do Senhor de uma maneira mais clara do que em qualquer outra manifestação pseudo-espiritual, do que ver Deus transformando vidas, do que ver Deus fazendo gente nascer de novo. Esse é o verdadeiro, genuíno ambiente. Não tem nada mais poderoso nessa vida do que ver gente nascendo de novo, transformando e modificando a sua vida. Porque o homem natural não discerne essas coisas. Porque o homem natural não pode fazer essas coisas. Mas Deus faz. E eu tenho visto o Senhor fazer. E porque eu tenho visto o Senhor fazer, há uma expectação de que Ele continue fazendo e use a vida de cada um dos irmãos que está aqui, para que esses processos sejam mais rápidos. E se Ele quiser fazer qualquer outra coisa no meio, no átrio da igreja, Ele tem autoridade e poder para fazer. Mas a nossa busca é só dizer: Pai, qual é o próximo passo que o Senhor deseja que eu dê? Qual é a próxima ação? Qual é a próxima etapa? Não se trata de mim, não se trata de nós, se trata dele. Tudo fala dele, tudo leva a ele, tudo leva à condição de entrega somente a ele. E a gente pensa assim, mas é tão mais simples em relação ao irmão que está do lado, não é porque a gente pode ver e apertar e tocar. É muito mais fácil falar com o material. Mas Deus quer de fato nos levar a uma condição espiritual. Que condição é essa? Não é de ver anjos, nem de ouvir vozes. É de calar o nosso coração, calar a nossa alma e dar voz ao Espírito. É o ambiente onde Ele tem liberdade de falar através de nós. O nosso jejum não é ficar sem pão e água. O nosso jejum é ficar sem o nosso eu, com somente Ele coordenando e conduzindo cada passo que devemos dar. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Essa é a mensagem que eu queria dividir com cada um dos irmãos nessa noite. Mensagem essa que fala primeiramente, poderosamente, ao meu coração. Porque de alguma forma, viver e experimentar os meus princípios, os meus alinhamentos, as minhas opiniões, talvez seja uma das coisas que mais me agrade, e eu creio que agrada a você também. Colocar em prática tudo que aprendemos e pensamos e dizer: eu acho que assim, ou daquela forma é melhor ou melhor, é algo que satisfaz a nossa opinião, o nosso entendimento. Mas o Senhor quer nos levar a um ambiente de estar em total submissão ao Cristo, total entrega, total rendição. Eu quero que você abaixe a tua cabeça e nós vamos estar orando. Porque é um desafio grande aceitar o novo de Deus. É um desafio grande entregar áreas de domínio que são somente nossas. Do nosso emprego, da nossa família. Áreas e convicções onde eu aprendi assim, porque meu pai fazia assim, ou minha mãe fazia assim, e dessa maneira é melhor. Áreas onde nós estamos atraindo conflito por princípios que temos equivocados e o Senhor quer nos libertar, assumindo o controle das nossas vidas. Pai, queremos orar nessa noite. Queremos orar nessa noite, Senhor, com a Tua igreja, porque ouvimos a Tua palavra. Nada temos, Senhor, para acrescentar sobre as vidas. Nada temos. Mas o Senhor tem todos os tesouros espirituais escondidos em Ti. Oramos, Pai, que possamos ter a maturidade de entender que o Senhor fala muito mais profundo em nós quando negamos a nós mesmos do que quando entendemos que o que fazemos é o certo, do que o que fazemos é o absoluto. Que o único absoluto que há em nós possa ser o Senhor,
Que a única transformação, Senhor, que nós venhamos viver seja o teu novo, a tua mudança, a tua realidade. Repreende em nós, Pai, toda a falta de conhecimento de ti, que nós possamos crescer no teu amor, na tua justiça, hoje e sempre, para poder te adorar como convém. Em nome de Jesus. Amém? Você tem uma rica oportunidade nessa noite de adorar o Senhor. Você tem uma rica oportunidade de cantar a Ele um louvor. Mas agora olhando segundo uma nova ótica, segundo uma nova visão. Nós não viemos prestar culto, nós estamos em culto constantemente. Nós estamos num ambiente de adoração que fala de total e absoluta entrega. Que fala de ceder tudo, e não só o pão e a água. Que fala de rasgar as vestes e dizer, Pai, eu quero estar nu na tua presença. Que como disse o salmista aqui, esquadrinhe o Senhor e veja em mim. Que não falte áreas, Senhor. Que não falte áreas aonde haja dúvida de que eu estou rendido aos seus pés. Que o Senhor possa compreender genuinamente que ainda que eu não consiga, eu quero ser um adorador. Faz de mim algo novo, Pai. Faz